Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Todos encontraram? Amém? Versículo 11 diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos pelo Teu amor, agradecemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, o vaso é de barro, a excelência vem do Senhor, fala conosco mediante o texto bíblico, fala com a Tua igreja, Pai, nos mostra, Pai, dia após dia o bom caminho, Pai, que a graça do Senhor esteja continuamente em nossos corações e que ela venha ser suficiente para a nossa vida. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, percebemos viver. Elas não têm um referencial para caminhar pela vida. As pessoas estão perdidas em todos os sentidos possíveis, nas emoções, nos afetos. Então, a humanidade e somente na igreja que nós encontramos essa verdadeira luz. Somente na igreja que nós encontramos essas pessoas que vivem uma vida virtuosa, uma vida piedosa. Eu quero pensar com vocês hoje justamente isso, sobre a pedagogia da graça. A graça, ela é pedagógica. Ela nos ensina não somente a viver de forma certa, mas também contemplar a eternidade de forma correta. Portanto, a graça de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina. Muitas pessoas pensam que a fé cristã é um manual de sim e não. Isso nós podemos fazer, isso nós não podemos fazer. Isso é pecado ou isso não é pecado? A Bíblia não trata essas questões. A Bíblia trata da pedagogia. Você tem que aprender a viver de forma correta. E as Sagradas Escrituras é justamente o caminho. A Bíblia é o caminho. Ela é a nossa regra de fé e prática. E por meio das Sagradas Escrituras, nós aprendemos a viver de forma correta, sendo, como Igreja do Senhor, uma sociedade de contraste. Ou seja, nós não vivemos como o mundo vive. Nós não caminhamos como o mundo caminha. Nós somos a sociedade de contraste em relação ao mundo. As pessoas contemplam a igreja e vê que no meio desse povo há um povo sábio, zeloso e de boas obras. E eles vivem para a glória de Deus. Então, vamos pensar um pouco sobre essa pedagogia da graça. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, que era um líder local da igreja e contém seus conselhos a este líder. Tito estava em Creta, uma ilha, e ele fala que nessa ilha tinha pessoas bem problemáticas. Inclusive no começo do texto ele fala: ó cretenses, sempre mentirosos. Então Tito, o pastor daquela igreja local, está tendo vários problemas com as pessoas que viviam naquela comunidade. E Paulo está escrevendo essa carta aconselhando Tito como que ele vai tratar os falsos profetas, como que ele vai tratar os anciãos, os jovens, as pessoas que estão congregando naquela igreja local.
Paulo escreveu que a esperança da vida eterna se deve a uma promessa feita por Deus na vida pré-mortal, ou seja, antes dos tempos dos séculos. Ele ensinou que os santos devem aguardar a bem-aventurada esperança da exaltação da segunda vinda. Paulo, escrevendo a Tito, fala: Tito, aguarda essa bem-aventurança, aguarda essa concepção que Cristo Jesus há de retornar e a igreja há de ser glorificada. Tito, sempre tenha isso em mente, que o Senhor há de voltar. Ensina o seu povo sobre essas questões. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando a Tito para ele nunca deixar de ensinar a igreja a sã doutrina. Como eu disse anteriormente na escola dominical, assim como o homem pensa, ele é. Se ele pensa de forma errada, provavelmente ele vai agir de forma errada. Então, a pedagogia da graça é justamente isso. É um manual que nos ensina a viver de forma correta. E esse manual, de forma alguma, pode ser tirado a sã doutrina. E o que seria essa sã doutrina, Júlio César? A doutrina correta. E o apóstolo Paulo sempre coloca, primeiramente a doutrina, depois a experiência e depois a prática. Sempre nas suas epístolas nós contemplamos essa tríade do apóstolo Paulo. Porque se não houver doutrina, se não houver ensinamento, não há como nós colocarmos essas questões em prática. Não há como viver a vida cristã sem a sã doutrina. É provável que Paulo tinha escrito a epístola a Tito entre sua primeira e sua segunda epístolas a Timóteo, por volta dos anos 64 a 65 depois de Cristo. Paulo escreveu a epístola a Tito depois de seu primeiro encarceramento em Roma. Depois do encarceramento em Roma, prestes a partir, deixar esse tabernáculo, ele escreve essa carta doutrinária a Tito para aqueles homens e mulheres, jovens e anciãos que estavam em Creta, em uma ilha. E ele começa dizendo: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dessa maneira. Por que, Júlio César, nós temos que ter em mente sempre a graça de Deus? Porque nós não merecemos absolutamente nada. Nós não merecemos absolutamente nada. Tudo é mediante a graça de Deus. A única coisa que nós merecíamos de fato era o perecimento eterno. Mas essa graça de Deus se manifestou em todo o mundo. Lá estavam os homens vivendo em densas trevas e de repente raiou a luz do Filho de Deus, a luz de Cristo Jesus. Por isso ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O que o homem precisa, o que a humanidade precisa, é justamente desse descanso que só Jesus Cristo pode oferecer. A humanidade está em todo momento procurando alguma coisa para trazer refrigério para eles, e eles procuram em todas as circunstâncias possíveis, mas eles não encontram, porque tudo que o ser humano entregue a si mesmo consegue fazer se torna ídolos. E os ídolos são insaciáveis. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O verbo usado no original se relaciona ao substantivo epifania, ou seja, o aparecimento ou a manifestação. A epifania de Cristo Jesus na história da humanidade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo de Deus habitou-se no meio dos homens. Imagine todos nós envoltos em pecado,
Todos nós, mortos em delitos e pecados, caímos miseravelmente em Adão. Caímos de tal forma que tudo em nós corroborava somente para o pecado. Em Gênesis capítulo 6 fala que toda a nossa inclinação era somente para o mal e nunca para o bem. Todas as nossas constituições só se envolvia para o pecado. Nós estávamos totalmente inabilitados para nos voltar para Deus. O pecado nos atingiu de tal forma que nós não tínhamos nenhuma habilidade para nos voltar para o Criador. A Bíblia fala em Romanos que a mente posta na carne é inimiga de Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode se sujeitar. Ou seja, nós estávamos irremediavelmente perdidos em trevas, em densas trevas, mas Cristo Jesus, pela graça de Deus, nos envolveu com cordas de amor e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas e luz. Cristo Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino de luz. Em toda a humanidade, todos estão escravos. São escravos de Cristo Jesus, estão sob o domínio de Cristo Jesus, porque foram comprados por Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo escreve servos de Cristo Jesus, no original é doulos, que significa escravo. Nós somos escravos de Cristo porque fomos comprados por um bom preço, ou seja, a sua morte, aquele sangue vertido na cruz do Calvário, estava comprando de todos os povos, tribos e nações e línguas, as pessoas que foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo, e Cristo pagou o preço do pecado a essas pessoas. Cristo pagou o preço do pecado em relação a essas pessoas. Assim, a graça derramou sobre o mundo. A santa luz de Cristo afugentou a escura noite do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça é justamente isso, pedagógica. Ela tem que nos ensinar a viver de forma correta. Ela tem que nos ensinar a agir de forma correta. E como, Júlio César, eu encontro essa sabedoria para agir de forma correta, para andar assim como Cristo andou? Nós devemos ler continuamente as Sagradas Escrituras, ruminar as Sagradas Escrituras, entender o texto que está nas Sagradas Escrituras e colocar isso em prática em nossas vidas, porque o mundo precisa de cristãos que vivem o Evangelho segundo a sã doutrina, porque quando eles têm algum problema, eles vão pedir auxílio a quem? A nós, os cristãos, e nós devemos ter as respostas corretas a um mundo que está em densas trevas. A graça de Deus se tornou salvadora, manifestando epifania a todos os homens. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, essa epifania raiou em todos os corações da raça humana. Ninguém, em sã consciência, pode desprezar o Cristo ressurreto. Ninguém, em sã consciência, pode viver alienado disso que aconteceu no espaço e no tempo. Cristo Jesus nasceu, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, reconciliando consigo mesmo pecadores que eram inimigos de Deus, inimigos da cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Nós, cristãos, devemos ter em vista duas questões que são basilares para a compreensão da fé cristã. A primeira, o que é o pecado? Como que o pecado afetou toda a raça humana? Como que nós estávamos submergidos nesse pecado de tal forma que nós não poderíamos nos livrar dele? E a segunda, a graça de Deus. Como essa graça maravilhosa graça nos atingiu,
como essa maravilhosa graça nos alcançou, mesmo não merecendo. Essa graça nos alcança e muda totalmente a nossa qualidade de vida. De mortos em pecados, nós nos tornamos vivos para Deus. Em densas trevas nós estávamos, agora nós temos a luz de Cristo. Numa vida de impiedade, agora nós temos uma vida de piedade. Numa vida de alienação, nós agora estamos juntamente com Cristo, vivendo uma vida que somente Ele pode nos otorgar, porque é a vida dele mesmo que se manifesta em nosso coração. A vida de Cristo está pulsando em cada um de vocês como igreja do Senhor. Por quê, Júlio? Porque o próprio Cristo tabernacula em vocês. O próprio Senhor reside no coração de cada um de vocês, mediante o Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio ser morada de Deus, tabernáculo de Deus, o próprio Deus habitando no homem, energizando o coração e a mente do homem a viver essa pedagogia da graça. Versículo 12, me acompanha, por favor. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A graça, ela nos educa, olha, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Essa graça, ela é pedagógica, ela nos ensina. Obrigado. O verbo usado no original é do mesmo teor que o substantivo pedagogo. Ensinando-nos, pedagogia, nos alertando, pegando em nossa mão e andando pelo caminho. É o nosso tutor, essa graça é o nosso tutor. Ela pega em nossas mãos e caminha e nos ensina a viver essa bem-aventurança que é o Evangelho. E como homens que viviam submersos no pecado, agora são capazes de renunciar essas concupiscências que toda a humanidade está vivendo. Quando nós abrimos a janela e contemplamos a humanidade, nós contemplamos homens e mulheres vivendo como? Em concupiscências. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as paixões mundanas, é tudo aquilo que norteia a humanidade. E eles não conseguem se alienar disso. Eles não conseguem viver e renunciar a isso. Por quê? Porque faz parte da constituição dos homens e das mulheres, porque eles estão em Adão, estão em maldição. Maldito é aquele que está em Adão. Por quê? Porque Adão pecou e Adão é representante federal de toda a humanidade. Todos estão em Adão ou todos estão no segundo Adão. E quem é o segundo Adão, Júlio César? É Cristo Jesus. E ele se torna nosso representante federal. Por isso a Bíblia fala: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quem Cristo se entregou? Pela igreja. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ele coloca em duas questões. A primeira, negativa, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, agora ele coloca a positiva, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A igreja, em toda a história, ela deveria ser uma sociedade de contraste. Em vários períodos, a igreja se amalgamou com a cultura. Em vários períodos, a igreja estava dialogando demais com a cultura. Nós temos um passado triste em relação à escravatura, porque poucos se fizeram em relação à igreja com os escravos. E nós, como cristãos, devemos olhar o passado, onde a igreja falhou, e acertar no presente momento, porque nós, como cristãos, devemos ser essa sociedade
que não vive de forma injusta, que não vive de forma correta em um mundo de densas trevas. Mas, Júlio César, os homens que estão no mundo, eles não conseguem renunciar às suas paixões mundanas. Correto. O homem que está no mundo, ele não consegue de forma alguma renunciar às suas paixões mundanas. Por quê? Porque o ser humano é totalmente depravado. O ser humano é totalmente depravado no sentido de não poder se voltar para Deus. Por isso ele vive dia após dia adorando a si mesmo ou levantando ídolos em seu próprio coração. João Calvino, que foi um grande pastor e um grande teólogo, disse que o coração do ser humano é uma fábrica de fazer ídolos. E o ser humano, ele começa a adorar essas concupiscências mundanas. Mas o cristão, ele é o quê? A sociedade de contraste. Ele vive de forma sóbria, justa e piamente. Todas as pessoas que estão no mundo devem contemplar uma igreja que vive essa pedagogia da graça. A graça, ela nos ensina a viver de forma correta, a viver de forma justa em um mundo pecaminoso. Nós, como cristãos, devemos resplandecer como luzeiros no mundo, sermos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Porque aí o mundo, de alguma forma, vai perceber que o reino vem, que o reino há de ser manifestado. Porque somos, como igreja do Senhor, agentes do reino nessa terra. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Portanto, somente nós, como igreja do Senhor, conseguimos viver de forma sóbria, justa e piamente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós, cristãos, temos uma esperança eterna em Cristo Jesus. E essa esperança, ela não nos decepciona, porque nós sabemos com certeza absoluta que Ele há de retornar, porque todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E Ele ressuscitou ao terceiro dia como um fato que nós, como igreja do Senhor, também seremos ressurretos dentre os mortos. Então nós aguardamos essa bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória desse grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse texto é de uma magnitude imensa, incomensurável, indescritível. Olha, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse grande Deus habitou nessa terra. Esse grande Deus que fez o cosmos a partir do nada, que fez todas as coisas a partir do nada, Ele habitou nessa terra. Ele amou os homens e amou os seus até o fim. Esse grande Deus e Salvador Jesus Cristo, certa feita, estava andando na rua de Jerusalém e se aproximou dele um homem leproso, e o homem disse: Senhor, se tu queres, pode me purificar? E Jesus Cristo toca naquele homem e fala: eu quero ser limpo, e cura aquele homem leproso. Mas quando o leproso andava na rua de Jerusalém, tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Ninguém se aproximava de um homem leproso. Ninguém se aproximava de um homem que estava com lepra. Eles viviam fora dos arraiais de Jerusalém, fora das portas de Jerusalém. E ele se aproxima de Cristo e pede aquele que é o grande Deus e Salvador, Jesus, que o cura. E Jesus o cura. Assim também era nós, a igreja do Senhor. Estávamos leprosos em nossos corações. Nós não tínhamos o antídoto, nós não tínhamos a cura, nós não tínhamos esperança dessa bem-aventurança eterna por meio do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, mas Ele impregnou a nossa vida de esperança, de sentido. Quando nós olhamos o mundo, nós percebemos um niilismo. O que seria esse niilismo, Júlio César? É nada mais e nada menos que
uma sociedade que não tem sentido para a vida, que o ser humano não se importa consigo mesmo e com os seus. É um homem vivendo somente para si e por si, e mais nada. Mas isso, mais cedo ou mais tarde, dará sérios problemas, porque o ser humano, ele precisa de um sentido para viver. Ele precisa de um sentido para caminhar. E o sentido da nossa vida não está nessa terra. O sentido da nossa vida não está no nosso casamento. O sentido da nossa vida não está nem mesmo na igreja. Porque tudo isso pode ser tirado de nós em algum momento. E onde está o sentido da nossa vida? Nesse Deus e Salvador Jesus Cristo. E ninguém pode tirar esse sentido de nossas vidas. Por isso, o apóstolo Paulo é capaz de, mesmo preso em um calabouço, acorrentado com 4 soldados, escrever: regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria do cristão está justamente nessa grande esperança dessa epifania acontecer novamente, no espaço e no tempo, quando Cristo Jesus vier buscar a tua noiva. Mais uma vez ele vai deixar o Pai na glória e vai vir restaurar toda a sua criação. Como diz em Romanos, que a natureza geme e aspira pela revelação dos filhos de Deus, para que ela mesma seja libertada do cativeiro. Naquele grande e glorioso dia, Jesus, esse grande Deus, vai restaurar todas as coisas. O mundo não é um campo de sangue. O mundo não é um lugar aleatório. O mundo não é um lugar onde Deus não se manifesta. O mundo não é um local onde que Deus fez, deu corda e deixou as pessoas viverem como querem. Não! Ele vai vir novamente. E ele vai colocar as coisas em ordem. Tem um livro do C.S. Lewis chamado As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis foi um grande escritor, escreveu vários livros, e esse em especial, um livro para crianças. Edmundo, Susana e Lúcia, eles estão vivenciando a Segunda Guerra Mundial, eles estão em um trem e de repente nessa plataforma eles são levados para Nárnia. E em Nárnia eles conhecem esse leão, que é um leão bondoso, misericordioso, cheio de graça. Esse leão começa a cantar e através desse canto ele vai criando toda essa Nárnia. E acontece várias questões em Nárnia. Esses jovens, eles aprendem por meio da pedagogia da graça a viver em Nárnia, a perdoar os desafetos, a demonstrar misericórdia, a saber como que esse leão lidava com eles. Mas no final, o leão abre um portal. E todas as pessoas que estão em Nárnia olham para o leão e nesse portal eles vão para a direita ou para a esquerda. Algumas pessoas olham para o leão e falam: esse leão é cheio de misericórdia, cheio de graça, e eles vão para a direita. Mas algumas outras pessoas olham para o leão e sentem medo, muito medo. Fala que esse leão deve ser um leão bravo, que vai devorá-los vivo, e eles vão para a esquerda, que seria o perecimento eterno. O que eu quero dizer com isso? Que em Cristo Jesus nós temos essa confiança eterna, sabendo que Ele vai nos guardar até o fim, em bondade, em misericórdia, em graça. Porque aquele que começou boa obra em vocês é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele começou uma boa obra em vossos corações, Ele há de contemplá-la, ou há de terminar naquele grande dia. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Cristo Jesus se deu a si mesmo para purificar a igreja,
um povo que estava distante, que era inimigo. Ele reconcilia esse povo, tira a iniquidade desse povo, purifica esse povo e coloca esse povo como especial, zeloso e cheio de boas obras. Essas obras não são as nossas obras, são as obras de Cristo. É Ele que nos justifica, é Ele que impregna em nós essas boas obras. É Ele, é as obras de justiça dEle. Ninguém poderia guardar a lei, ninguém poderia se santificar a si mesmo, ninguém foi capaz de guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém justo, não há um justo sequer, todos se afastaram do Criador. E de repente, esse bem-aventurado Deus, em Cristo Jesus, nos purifica de toda iniquidade. Naquele grande dia, Ele vai apresentar a igreja para si mesmo. Por quê? Porque Ele é o noivo, Ele é o marido, e Ele vai apresentar a noiva para si mesmo. E as pessoas vão contemplar aquela noiva, os anjos, as potestades no céu vão contemplar aquela noiva e vão ficar admirados, como dizem em Efésios, que naquele grande dia a noiva será apresentada e eles vão perguntar: nossa, como que aconteceu isso? O João era um ébrio, a Maria era uma ébria, esse homem era um bêbado, esse homem espancava a esposa, agora Cristo Jesus o purificou de toda iniquidade e apresenta Ele para si mesmo, como igreja gloriosa, sem ruga, ou coisa semelhante. Ele vai apresentar essa igreja que você poderia olhar e contemplar, e você não encontra nenhuma mancha de pecado. Uma igreja pura, santa, zelosa e de boas obras. Por quê? O Estênio Márcio é um grande cantor cristão, ele escreveu uma música chamada O Tapeceiro, que Jesus Cristo ele é o grande tapeceiro, e Ele vai tecendo algumas linhas em nossas vidas. Às vezes uma linha escura, que dói, traz sofrimento, mas Ele está fazendo essa grande tapeçaria que é a igreja do Senhor, e a gente não entende por que do sofrimento, por que da dor, porque nós não conhecemos o fim desde o começo, mas Deus em Cristo Jesus conhece o fim desde o começo. E de repente, naquele grande dia, Ele vai mostrar essa obra de tapeçaria. Ele vai mostrar o que Ele fez com essa obra de tapeçaria. Ele purificou, Ele santificou e Ele há de glorificar essa igreja. E qual que é a recomendação final de Paulo a Tito? Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. O pastor, ele deve ser um teólogo público. O pastor deve ser um mestre da palavra, ele deve se esmerar em entender o texto bíblico, ele deve gastar tempo com essas coisas, ele deve ter capacidade para levar a igreja a bom termo por meio da sã doutrina. O apóstolo Paulo escreve a Tito, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que desejaria que alguns judaizantes que estavam pervertendo o caminho fossem castrados, porque aquelas pessoas estavam colocando em xeque a salvação da alma dos Gálatas. E Paulo escreve: da graça decaístes, vocês que estão tentando voltar para a lei, vocês que estão tentando viver o judaísmo, vocês estão caindo da graça. Por isso o apóstolo Paulo fala várias e várias vezes a Tito a ensinar a igreja a viver essa pedagogia da graça. Nós não somos autônomos, nós não somos autônomos, nós não conseguimos viver por nós mesmos. Nós precisamos de um mestre, nós precisamos de um tutor, nós precisamos de um professor, e esse professor é Cristo Jesus. Ele nos ensina continuamente a viver esse evangelho da graça. É disso que nós devemos falar no caminho. Espero que quando vocês chegarem em casa e for jantar e sentar na mesa, que seja esse o assunto da mesa, a palavra da pregação,
um versículo bíblico. O cristão, ele anda todo momento falando disso no caminho, porque o coração dele arde quando ele pensa em Cristo Jesus, ou deveria arder. Tito, fala disto, exorta, repreende com toda autoridade. O pastor, ele tem essa autoridade de exortar, de repreender, de falar dessas coisas, porque o próprio Deus outorgou essa autoridade na vida dele. Concluindo, em um mundo manchado e destruído pelo pecado, a esperança se encontra em Cristo Jesus. E o corpo de Cristo Jesus é a igreja. Jesus foi assunto ao céu, mas ele deixou o corpo dele na terra. E ele disse à igreja: andai assim como eu andei. Fazei as mesmas obras do que ele fez. Seja o mais próximo de Cristo Jesus possível. Por quê? Porque ele quer nos tornar varões perfeitos. Ou seja, mais e mais e mais semelhante a Cristo Jesus. Naqueles que vivem sábia e moderadamente, resplandecendo como luzeiros no mundo, a igreja deve ser essa sociedade de contraste. Nós, como igreja do Senhor, vivemos esse evangelho somente pela graça de Deus. Ninguém tem suficiência em si mesmo para viver esse evangelho. É Cristo Jesus tabernaculando em nós, vivendo em nós, por meio do Espírito Santo, que faz com que nós colocamos esses mandamentos em práticas. Como diz em Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Para finalizar, eu quero ler um poema de um grande teólogo puritano do século XVII, chamada Salvação pela Graça. Senhor, nós confessamos nossas inúmeras falhas, quão grande é a nossa culpa. Tolos e fúteis foram todos os nossos pensamentos, e toda a nossa vida foi pecado. Mas, ó minha alma, louve para sempre, ame para sempre o nome daquele que livra teus pés dos caminhos perigosos, de insensatez, pecado e vergonha, não por obras de justiça feitas por nossas próprias mãos, mas somos salvos pela graça soberana, abundante, por intermédio de seu Filho. É a partir da misericórdia de Deus que todas as nossas esperanças têm início. É pela água e pelo sangue que nossa alma é lavada do pecado. É por meio da sua morte sobre o madeiro que o Espírito desceu para soprar em ossos secos como os nossos. Levantados dentre os mortos, vivemos novamente, e justificados pela graça, também surgiremos em glória e veremos a face de nosso Pai. Amém. E veremos a face de nosso Pai. Essa é a nossa esperança. Regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Só mais um pouco. Cristo vai restaurar todas as coisas. Eu tenho uma imagem no meu celular de muito tempo atrás, de uma guerra que teve na Síria, e tem uma criança sentada numa ambulância toda manchada de sangue, e ela fala assim: vocês vão ver, eu vou contar tudo para Deus, o meu Pai. Eu chorei muito quando eu vi essa mensagem, porque ele sabe, aquela criança sabia que tinha uma autoridade muito maior, que no meio do caos governa todas as coisas. E ele fala: quando eu chegar na presença do meu Pai, eu vou falar para ele, e vocês vão ver com ele, porque vocês fizeram comigo. É Deus, o justo juiz, que governa essa terra. Amém? Vamos orar?